Cacai, Bolsonaro na Papuda em novembro, como é que tá isso? Olha, veja bem, eu tenho dito isso já tem muito tempo, né? Quer dizer, o julgamento já se deu, tem que publicar o acordo, eu acho que deve se dar agora ainda esse mês. O julgamento dos embargos é muito rápido. O embargo de declaração, ele busca tirar obscuridade, omissão ou contrariedade. Em regra, não dá em nada. E aí depois é trânsito julgado e cumprimento da sentença. Gente, o Supremo Tribunal determinou a prisão. Agora, ao que me parece, e eu acho que é correto, há uma preocupação para onde ele irá, né? Ele vai para Papuda, mas num primeiro momento parece que tem fiquei sabendo, né? Uma ideia de colocá-lo num espaço especial lá, especial assim, gente, cadeia. Cadeia, Cadeia. cadeia. Cadeia, cadeia. E como ex-presidente, eu acho que isso é correto. Nada mais do que isso. E aí, finalmente, a gente fecha essa página da história, né, Cacai? E aí tem que ver o que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro nesse processo, né? Pedro, aí são coisas importantes. Assim, eu disse lá no início que era muito importante a gente prestar atenção, porque assim, quando o Bolsonaro fosse condenado, quando transitasse julgado e está transitando, e ele fosse preso, ele está preso, inclusive, preventivamente em outra questão, o mundo vai cair numa normalidade, assim. Eu me lembro, já falei isso com você aqui, os bolsonaristas diziam assim, se chegarem do Bolsonaro, o mundo vai cair. Caiu nada, foi preso, está preso. No primeiro dia teve lá uma manifestaçãozinha pequena, depois não teve mais nenhuma manifestação. Se chegar no general, gente, o general mais forte que tinha no governo Bolsonaro, foi candidato a vice, ele está preso desde dezembro. Desde dezembro. Agora, quando transitar em julgado, ele vai para a cadeia comum. Ele vai para Bangu. Vai para uma cela comum em Bangu. É assim que funciona. Eu tenho até escrito, Pedro, fazendo uma certa provocação, que esse é o momento ideal para a gente discutir o sistema carcerário brasileiro. Porque esses fascistas, ultradireitistas, que criticavam a gente, né, que defendia a necessidade de melhorar o sistema penitenciário, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Eles agora querem seguramente melhorar. Porque nós temos que imaginar que não é só o Bolsonaro que vai ser preso. Como ex-presidente, eu fiquei sabendo hoje, até brinquei dizendo que contei com uma pessoa que me disse, Cacá, vou te contar um segredo, você não pode contar para ninguém. Eu não conta, não. Se você vai contar um segredo, se você não consegue segurar o seu segredo, não serei eu que vou segurar, né? E aí, ao que parece, estão construindo corretamente, legalmente, sem nenhum problema, dentro da Papuda. A Papuda é um complexo enorme, uma estrutura para que o Bolsonaro fique preso. Mas, gente, você tem o general Heleno, você tem outros generais, você tem um almirante, ex-ministro da Justiça. Então, é um momento, Pedro, único para nós discutirmos com essa ultradireita fascista, reacionária, que sempre criticou o sistema carcerário de forma contrária ao que nós criticamos. Eu digo, é um absurdo a falta de preservação dos direitos humanos. O que diz o Bolsonaro filho, a família dele? Quem vai para a cadeia tem que sofrer mesmo, tem que passar maus pedaços. É o que está acontecendo agora. Então, se nós tivermos uma chance de discutir uma hipótese de melhorar o sistema penitenciário, esse terá sido o grande legado desse confronto da ultradireita com a democracia. Terá sido o grande legado, né, Cacá? E também a questão de efetivamente puniu-se
réus por tentativa de golpe, né? E esse era o Por, grande medo, né? Também. por outro lado, quer dizer, eu diria que isso é mais ou menos o óbvio, né? Assim, Uhum. nós estamos vivendo, se não me engano, há 47 anos, um sistema de democracia consolidada sem golpe. O Brasil tem um histórico de golpe muito grande. Uhum. Nós estamos vivendo o maior período de estabilidade democrática. Esse período de estabilidade democrática deve-se muito, muito, muito ao Poder Judiciário. Quer dizer, a forma que o Poder Judiciário reagiu a uma tentativa de golpe de extrema-direita, com apoio, pelo menos velado ou explícito, de boa parte do Congresso Nacional que estava cooptado. O Poder Judiciário fez um trabalho absolutamente admirável de manutenção do Estado Democrático de Direito. Agora, nós temos que preservar isto. As tentativas de golpe no Brasil, que foram inúmeras, neste caso específico, que é o que nós estamos vivendo ainda, nós não saímos completamente dele ainda. Então, não saímos que nós temos ainda à espera da publicação do acordo, para transitar em julgado para prender os condenados principais do 8 de agosto, do 8 de janeiro. Então, assim, o Brasil passa ainda por um momento de muita provação, mas acho que está sendo feito um trabalho muito interessante de conscientização nacional. E nós somos a prova disso, nós estamos resistindo. Todos nós. Então, isso aqui é importante. Viarão, tá de volta? Estamos aí. Boa noite, Cacai. Tudo bem, meu querido? Como é que tá? E, meu querido, tá bom? Tudo tranquilo. Sou Viário, que alegria estar com você aqui. Opa, alegria minha. Cacai, a tendência é o desarquivamento de mais processos da era Aras? Olha, eu já falei mais de uma vez sobre isso. Nós temos uma necessidade de passar a limpo uma série de questões que estão postas. Se consolidar a absoluta impunidade na época da pandemia, o Brasil não avançou. Nós teremos vivido um momento de absoluta treva. Você imagina o seguinte, Viário. O Bolsonaro é um serial killer. Durante a pandemia, ele cometeu inúmeros crimes que todos nós sabemos. Eu, que não costumo fazer política de ordem, a pedido do Conselho Federal da Ordem, assinei uma representação contra o Bolsonaro para responsabilizá-lo por, pelo menos, 1/3 dos 700 mil brasileiros mortos. Assinado por Miguel Reale Júnior, pelo ministro Aires Brito e várias outras autoridades aí do direito. Isso foi solenemente desprezado. Desprezado. Durante todo aquele período, nós tivemos inúmeros crimes que não foram devidamente solucionados. Aí você tem uma conversa dos bolsonaristas que diz assim: mas o procurador-geral, que é o dominus litis, o dono da ação penal, tinha o poder de arquivar. Não sei se vocês se lembram, eu cunhei uma expressão à época chamada, para o Procurador-Geral da República, de poderes imperiais. Ou seja, o procurador, na fase pré-processual, antes do processo, ele é mais poderoso do que os 11 ministros do Supremo juntos, Viário. Porque se não tiver denúncia, não tem processo penal. Eu falei 200 milhões de vezes sobre isso. Temos que buscar uma hipótese de queixa subsidiária. Não é possível que o cidadão, como o Bolsonaro, cometa os crimes aos olhos do mundo, como foi na pandemia. Vocês se lembram, a gente ficava em casa vendo aquele
aquele horror que era a CPI, com 3.000 mortos por dia. 3.000 mortos por dia, gente. Uhum. De repente, isso não tem nenhuma consequência. Então, aqueles arquivamentos ou pedidos de arquivamentos, alguns não foram completos, outros não foram na sua dimensão exata. Eles não podem arquivar a história. Eles não podem. Claro, eu sou advogado. O arquivamento, o Poder Judiciário depende do Ministério Público, que é o dominus litis. Se ele arquivar, a jurisprudência diz: o Judiciário tem que arquivar. Agora, o ministro Alexandre, ao que diz a imprensa, determinou que se manifestasse a Procuradoria sobre determinado inquérito. E o inquérito está aberto. Então, eu tenho uma expectativa enorme, enquanto advogado, enquanto cidadão, que sejam reavaliados todos esses arquivamentos que foram feitos de forma inadequada, indevida, não processualmente fundamentada. Ou seja, os processos que vieram da pandemia estão vivos. Os 700.000 brasileiros estão mortos, mas os processos estão vivos. E nós temos que responsabilizar o presidente da República, o ministro da Justiça. Mas é muita gente que tem que ser responsabilizado, gente. Sim. Não é possível. Eu estou, como advogado, me sentindo contemplado com esse inquérito que foi reaberto agora, que não tinha se dado o arquivamento, e espero que essa seja a próxima e presente postura do Supremo Tribunal Federal.